Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, reunindo um conjunto de informações baseadas em evidências sobre a Covid-19 nesse contexto tão crítico que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Nosso objetivo aqui, com essa live, com essa sequência de lives, é um objetivo duplo. O primeiro deles é fazer circular informações baseadas em pesquisas que estão sendo desenvolvidas ao longo desses últimos 2 anos, tanto do ano passado quanto deste ano, com pesquisadores das mais diferentes áreas do campo do conhecimento, das ciências da saúde e da vida, mas também das ciências sociais e humanas, que vem desenvolvendo estudos sobre a Covid-19 ao longo desse tempo. Mas também o nosso objetivo, além desse, é um objetivo de registrar num exercício de memória esse presente catastrófico que nós estamos vivendo em suas múltiplas dimensões, temporalidades, espacialidades, regiões, determinações sociais diversas que estão marcando a própria pandemia da Covid-19 no Brasil e também as rotinas de pesquisa e de trabalho de inúmeros profissionais que vêm aqui conversar conosco ao longo desse tempo sobre também as suas ansiedades, sobre seus resultados de pesquisa, sobre os processos de investigação e de trabalho, sobre a falta de financiamento e apoio à pesquisa e também as dificuldades no Programa Nacional de Imunização, as dificuldades relacionadas com todo o processo que está sendo a tentativa de controle dessa pandemia aqui no Brasil. Então, resumidamente, esses são os dois dos nossos objetivos com essas lives, nessa parceria com a Fiocruz, entre a Fiocruz e o Centro de Memória da Eletricidade, de modo que a gente possa fazer circular um conjunto de conhecimentos e informações baseadas em evidências num contexto tão marcado por desinformação e por fake news. Hoje é um prazer poder conversar com um pesquisador, colega, também pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, a Jessen Orellana, que vem pesquisando a Covid-19 desde o início da pandemia, com diversos estudos e artigos baseados na questão epidemiológica, que é a sua especialidade, desde estudos tratando da mortalidade, do excesso de mortalidade na própria Covid-19, o caso especificamente da região amazônica, que ele vem se detendo, tanto na crise do ano passado e uma nova crise que houve também esse ano e um conjunto de falta de respostas em relação a isso, e também vem trabalhando com a dimensão da saúde dos trabalhadores trabalhadores da saúde nesse contexto, e mais recentemente se dedica também a observar os impactos de novas variantes da Covid-19 no sistema de saúde e também nas mortalidades. É um prazer poder conversar com o Jessen hoje aqui nessa live. Espero que vocês possam participar com perguntas também, dúvidas. É muito importante essa interação. Vou convidá-lo aqui agora para a nossa conversa. Oi, Jessen, tudo bem? Eu estou vendo... fonte. Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo, agora eu consigo ouvir bem. Estava Tá conseguindo preocupado que ouvir não bem? escutava nada.
Não, que bom que está ouvindo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer enormemente você ter aceitado o convite, nosso convite para poder participar dessa conversa. Como disse no início, é uma conversa, é um bate-papo que tem um objetivo duplo, né? Tanto fazer circular informações baseadas em evidências, nesse contexto tão complexo que a gente está vivendo, de muita desinformação, muita fake news em relação à saúde, e também pela gravidade da própria pandemia no Brasil, que oscila. Alguns colegas teimam em dizer, falar em ondas, e eu fico pensando, quando saímos da primeira ainda, posso estar equivocado, mas a minha sensação é de que a gente não saiu nem da primeira onda da própria Covid. A gente vai conversar um pouco disso, e também o outro objetivo é que a gente possa registrar essa produção intelectual e científica que foi sendo desenvolvida ao longo da pandemia da Covid-19, para que pesquisadores no futuro, quando essa catástrofe passar, possam pesquisar e daqui a alguns anos, 10, 20 anos, pesquisar essas lives e usá-las também como fonte documental e fonte de informação sobre esse nosso presente agora. Então, pensando nisso, queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa. Você que se graduou em enfermagem, depois tem toda uma trajetória na saúde pública, na epidemiologia. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa, como que foram as suas escolhas eletivas, né, de temáticas, e como que se deu esse encontro com a Covid-19, como que ela se colocou para você dentro do conjunto de pesquisas que você já vinha desenvolvendo antes. Bom, em primeiro lugar, Igor, te agradeço aí pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizo pela bela iniciativa, né, de fazer esse registro histórico. Eu tenho dito, inclusive, em várias entrevistas, lives, né, que muitas das coisas que têm acontecido durante a epidemia de Covid-19 no Brasil, elas só vão começar a ficarem um pouco mais claras, né, um pouco mais determinadas em termos de responsabilidades sanitárias, principalmente, provavelmente daqui a alguns meses ou anos, né, porque muitas coisas que acontecem nesse momento não são devidamente investigadas, averiguadas, aprofundadas e acabam sendo jogadas sempre para o mês seguinte, né? Às vezes para o ano seguinte, e gerando um acúmulo de incertezas que a gente não consegue dar consciência, né? E responsabilidade, mas porque há um volume de questões emergentes muito grande em relação ao SARS-CoV-2, né? Então, é por isso que eu aproveito, Igor, para te parabenizar por esse trabalho, porque eu tenho certeza que, não apenas o teu registro, mas eu diria de tantas outras instituições, ONGs, e centros de investigação científica, universidades, estão fazendo esse trabalho, e certamente esse conhecimento terá uma utilidade muito importante para compreender o que aconteceu durante a epidemia de Covid-19 no Brasil, né? E em relação à minha trajetória, né, eu queria fazer um pequeno parênteses aqui antes de falar da minha formação, né, diferente de muitas pessoas, né, que falam individualmente, né, dos seus títulos, né, dos seus supostas etiquetas acadêmicas, né? Eu prefiro não falar muito dessas coisas, né? Até porque eu sou formado em enfermagem, como você disse, né? E na enfermagem nós não temos essa tradição de vangloriar, né, a trajetória acadêmica, né? Nós sabemos que tem outras carreiras, né, como a carreira médica, em que você ouve médicos falando 15, 20 minutos seguidos, né, da sua formação individual, como se isso tivesse alguma utilidade para a população, né? Claro que isso é importante para a carreira desses indivíduos, dessas pessoas, né? Mas nem sempre é útil, né? Quando você quer falar sobre uma epidemia, sobre interesses sanitários e coletivos, né? Então, nesse contexto, né, a minha formação ela foi uma formação privilegiada, eu diria, né? Na verdade, uma formação da minha coorte, da minha geração, né? Porque eu comecei minha trajetória acadêmica, Igor, respondendo a tua pergunta,
nos anos 2000, né? Então, como eu tenho hoje 42 anos e sou de uma geração bem anterior a essa que nós estamos vendo agora, naquele momento, né, quando eu estou me referindo, né, a 2002, 2001, quando eu iniciei meus primeiros trabalhos de iniciação científica na Universidade Federal de Rondônia, não era muito comum você ter programas de iniciação científica consolidados, né, que dessem oportunidade, né, momento, né, eu acabei tendo essa oportunidade, né, de fazer iniciação científica já com a temática epidemiologia, daí eu fui, né, em 2004 e 2005 para a Fiocruz do Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Saúde Pública, na ENSP, onde fiz meu mestrado. Em seguida, fiz o concurso da Fiocruz de Manaus, fui aprovado, e estou há 15 anos nessa trajetória, né, de saúde pública, de epidemiologia. Recentemente concluí meu doutorado em epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas e acabei entrando, Igor, na epidemia de Covid-19 no susto, né, como a maioria das pessoas fez. Agora, isso é uma coisa interessante, né, porque como nós estamos falando de uma doença nova, né, de uma doença emergente, assim como o vírus, ele emergiu, né, digamos assim, de que muitos pesquisadores, de que jovens cientistas, de que pessoas que não faziam parte, né, do circuito da saúde coletiva brasileira tradicional, daquela em que você tem um pesquisador, um A do CNPq com essa bolsa há mais de 10, 15 anos e que não larga o osso, né, daqueles professores de programas de pós-graduação consolidados, né, que não largam o osso, né, se aposentam e continuam ocupando espaços estratégicos dentro de instituições de pesquisa, de universidades, etc. Eu acho que a pandemia de Covid-19, apesar de ter causado essa catástrofe, Igor, como você bem lembrou, ela gera essa oportunidade para que novas pessoas, né, novos atores venham à tona na cena da saúde pública brasileira e, em especial, da epidemia de Covid-19. E eu talvez seja um desses exemplos, né? Eu não me considero especial, né? Não tem nada de diferente, né, que me distingue dos demais pesquisadores, dos demais epidemiologistas, que, aliás, são excelentes, né, os epidemiologistas do Brasil, né? Nós temos uma tradição boa, né, com o programa de epidemiologia da Fiocruz, no Rio de Janeiro, em Salvador, Pelotas, São Paulo, e tantos outros lugares que produzem, né, Porto Alegre, né, bons epidemiologistas no Brasil. Eu, na verdade, acabei tendo, né, essa projeção nacional muito mais em função do problema que nós tivemos, né, com a dupla tragédia sanitária e humanitária em Manaus. Isso acabou dando visibilidade um pouco mais, né, para a cena epidemia de Covid-19 em Manaus e no Amazonas. Então, acho que, em linhas gerais, a minha trajetória é essa, né? Eu acabei entrando na temática epidemia de Covid-19, epidemiologistas brasileiros que o fizeram a partir de fevereiro, março de 2020, e estou totalmente mergulhado nesse assunto, né? É uma prioridade na minha carreira, neste momento, e tenho certeza que está alinhada às prioridades da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, da Organização Mundial da Saúde e de todas as pessoas que se preocupam em salvar vidas e não contar mortos, Igor. Com certeza. Muito obrigado pela sua explanação, acho que é sempre importante. As trajetórias, mesmo quando são individuais, elas também são coletivas, representam, como você bem colocou, uma geração, um momento, um período histórico. Então é bastante importante também que novos atores que estejam entrando em cena nesse momento, novos pesquisadores, e isso é muito importante para a pesquisa no Brasil. Eu vou fazer de cara logo a primeira e mais urgente pergunta e depois outras associadas aos seus trabalhos, que aí pode esclarecer algumas dúvidas, enfim, que possam ter surgido em relação a artigos, uma vasta produção que você já tem ao longo do ano passado e desse em relação à Covid. Mas a pergunta, talvez uma mais urgente na cena atual, é em relação à própria variante Delta, né?
e novas variantes que têm surgido ao longo desses últimos 2 anos, do passado e deste, e qual que é a possibilidade de um risco sanitário em relação a essa variante, né? A gente tem agora a possibilidade de doses de reforço para idosos, já começa a sinalizar isso, embora não haja uma coordenação nacional em relação a isso. Prefeituras e governos estaduais estão buscando quase autonomamente essa condução. Mas antes de tratar disso especificamente, eu queria que você falasse dos perigos dessas variantes, o risco sanitário que isso coloca. Eu sei que é uma pergunta muito difícil de se fazer, mas às vezes me parece que a Covid pode se tornar endêmica no Brasil. Parece que é um ciclo do qual a gente não pode não, como dengue, como febre amarela e etc. Enfim, queria que você respondesse essas duas perguntas. Qual que é o problema dessa variante Delta em relação a outras variantes? Quais são as medidas que seriam necessárias serem feitas? E também se corremos o risco, num curto espaço de tempo, de conviver com a Covid por muitos e muitos anos, diferentemente de outros países. Olha, Igor, essa questão da variante Delta talvez seja a grande preocupação da Organização Mundial da Saúde, do representante da Organização Mundial da Saúde das Américas, que é a OPAS, né, do Ministério da Saúde do Brasil, e mais ou menos, né, porque nós temos um cenário um pouco complicado com a emergência da variante Delta, que não foi em 2021, né, muita gente associa, né, a variante Delta à disseminação do coronavírus em 2021, mas na realidade ela emergiu provavelmente, né, nós não temos evidências conclusivas disso, né, em 2020 na Índia, né, mas é uma variante que preocupa basicamente por um fator fundamental, a capacidade que essa variante tem de se disseminar mais rapidamente do que as outras variantes, ou de uma forma mais simples, né, do que a versão original do SARS-CoV-2. Né? Então, essa é a principal preocupação, que é, inclusive, consensual, independente da corrente científica, independente da corrente epidemiológica que você segue. Agora, existem outras preocupações também em relação à variante Delta, né? Não apenas em relação à rápida disseminação, à capacidade que essa variante tem, mas também em relação à elevada carga viral, né, que ela acaba produzindo nos indivíduos infectados, independente do status vacinal, tá? Então, isso é uma preocupação grande, né, que talvez explique por que essa variante se dissemina mais rapidamente do que a P1, por exemplo, né? Então, essa seria uma segunda preocupação, que não é consensual, faltam mais estudos ainda para bater o martelo e dizer, de fato, ela tem uma carga viral indiscutivelmente maior do que as outras, e esse é o principal motivo, por exemplo, que justifica a rápida disseminação dessa variante, inclusive entre os imunizados, né? Um terceiro ponto que também é discutido é a capacidade de escapar à resposta imunológica gerada pelas vacinas, né? Então, essa variante ela tem essa possibilidade, inclusive mutações já foram identificadas associadas a esse mecanismo, né, de driblar, digamos assim, né, em palavras mais comuns, né, a capacidade de proteção gerada pelas vacinas, tá, Igor? Inclusive, em relação a vacinas consideradas altamente eficazes e altamente efetivas, como a vacina da Pfizer-BioNTech, né? Com relação à vacina da Oxford AstraZeneca, né, que talvez seja uma das mais utilizadas no Brasil, o resultado é um pouquinho mais preocupante, né, porque ela tem uma queda de efetividade relativamente maior em relação à vacina da Pfizer-BioNTech, quando você avalia os casos da variante Delta, né? Então, essas seriam as principais preocupações em relação à variante Delta nesse cenário epidemiológico. Agora, o que significa você ler o relatório mais atual, por exemplo, semanal, da Organização Mundial da Saúde, onde ela diz o seguinte:
a variante predominante hoje mundialmente é a variante Delta. Mas aí você diz assim, peraí, eu acabei de ler o relatório da rede genômica, né, que é financiada inclusive pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que me diz que praticamente mais de 80%, né, dos sequenciamentos genômicos feitos no Brasil remetem ainda à variante Gama, né, a famosa P1, né? Isso se dá basicamente pelas diferenças, né, que nós temos, primeiro, no ritmo da epidemia nesses países, pela preponderância, né, das variantes, inicialmente nesses países, no início da epidemia. No Brasil, por exemplo, nós sabemos que quem predominou foi a variante P1, agora em 2021, né? E parece que está havendo uma luta, literalmente uma luta biológica, né, entre a P1 e a Gama, e o estado do Rio de Janeiro nos deu um alerta importantíssimo e preocupante, porque hoje, no Rio de Janeiro, nós sabemos que a maior parte, a maioria absoluta, inclusive, né, dos casos de sequenciados, né, de amostras genômicas, em torno de 86%, né, já são confirmados pela variante Delta. Ou seja, o que significa isso? Traduzindo isso para a população, significa que, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, a variante Delta venceu a batalha, digamos assim, de predomínio, de hegemonia em comparação às outras variantes, em especial a variante P1. Se você pega os relatórios anteriores do Rio de Janeiro, você vai ver que, assim como em outras capitais, em outras grandes metrópoles brasileiras, a variante Gama, ou a P1, era a variante predominante, e que hoje, no Rio de Janeiro, não se conhece ainda as razões exatas dessa vitória, digamos assim, dessa maléfica vitória, né, da variante Delta em cima da variante Gama, mas é um alerta importantíssimo, porque deixa mais do que claro para a população brasileira que não é apenas uma possibilidade teórica a sobreposição dessa variante Delta em comparação à variante Gama, como já é realidade no estado do Rio de Janeiro hoje, literalmente dominado pela variante Gama, né? E nós estamos falando de um estado que não tem as piores coberturas vacinais do Brasil. Estamos falando de um dos estados que tem uma das maiores populações de indivíduos com mais de 50 anos do Brasil. Estamos falando de um dos estados, ao mesmo tempo, que recebe um grande fluxo de turistas, não apenas do Brasil, mas do exterior, o que acaba facilitando, né, a introdução ou reintrodução dessas variantes de preocupação no território nacional. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Basicamente, que o fato de, neste momento, nós não termos informes de que a variante Delta seja predominante, pelo menos em boa parte do Brasil, ou nas grandes metrópoles brasileiras, que, em minha opinião, são os grandes centros disseminadores do novo coronavírus no Brasil, não significa que a Gama venceu a batalha contra a variante Delta, e menos ainda que nós não poderemos ter surtos preocupantes, inclusive aumentando o número de internados e o número de mortos por Covid-19 no Brasil, tá? Mas aí você está se perguntando, mas peraí, Jéssica, e a vacina? A vacina não serve? Olha, a vacina tem que ser analisada com calma, e a gente poderia conversar com mais detalhes sobre esse aspecto nos próximos minutos. Mas, de uma forma geral, as vacinas que nós estamos utilizando, independente da plataforma tecnológica, de quem fabrica, em quem é administrado, elas não protegem 100% contra a infecção pelo novo coronavírus. E não é porque a vacina contra a Covid-19. Não existe medicamento, não existe medicação que faz milagre. Não temos registro na história da humanidade desse tipo de comportamento farmacológico, digamos assim, dessas drogas, né? E não vai ser agora que nós vamos encontrar a solução para todos os problemas da medicina com a vacina, né? Ingenuidade de quem acredita nessa tese absurda, né, veiculada por grupos geralmente de extrema direita, né? Pessoas que são altamente influenciadas por decisões políticas e 0,0000%, né, pela ciência. Perfeito, Jéssica. Em relação a aquela outra pergunta que eu fiz, se você
identifica uma tendência da Covid no Brasil, diferente dos outros mundos, persistir mais, por mais tempo. E eu pergunto isso por inúmeras questões, né, eu vou falar das questões e desafios que são colocados. Eu acho que especialmente para a educação, né, campo que nós atuamos também, né, coloca inúmeros desafios da retomada das aulas nas universidades, retomada nas aulas na graduação e na pós-graduação, retomada nas aulas no ensino público e privado, fundamental e médio, que colocam inúmeros desafios, tanto para a desproteção dos professores, recirculação do vírus, mas também há outras questões em relação ao próprio ensino, a um enorme gap que pode estar se formando na formação desses alunos, um incremento da desigualdade social e educacional, inclusive, as escolas privadas tendo aula, escolas públicas não. Quer dizer, você pode criar ainda, aprofundar a desigualdade e para o ensino público, em nível de universitário, manter-nos fechado pode significar, no contexto desse governo particularmente, né, um desestímulo cada vez maior, um desinvestimento, para usar uma palavra mais suave possível, em relação ao ensino universitário no Brasil, que orçamento já vem minguando há muito tempo. Quer dizer, então a gente tem questões, eu estou falando só de algumas, inúmeras questões que são colocadas, e me parece uma persistência muito grande. Agora a gente tinha conseguido no país diminuir o número de mortes e de casos, e estamos já avançando, retornando ao patamar de 1.000 mortes por dia, usando a expressão que você trata num dos seus artigos, que eu vou falar já já, um excesso de mortalidade que nós temos no Brasil em relação à Covid. E se você vê como tendência uma persistência da Covid no Brasil em 2022, que já bate a nossa porta, 2022. Olha, Igor, essa é uma excelente pergunta, né? Eu estava esperando um pouco mais para entrar especificamente nesse tema, né? Porque é algo que a gente realmente precisa de um pouco mais de tempo, né? Para discorrer sobre esse assunto, né? Primeiro que é importante nós entendermos, né? Em palavras assim simples, né? Qual que é a diferença entre um processo epidêmico e um processo endêmico. Né? Um processo epidêmico é o que nós estamos vendo hoje em relação à Covid-19. Né? Um aumento substancial, sustentado, né, por algum tempo, né, de uma determinada doença. Já o processo endêmico, ele vem sempre depois da emergência ou da reemergência desse evento. Né? Então, o processo endêmico é quase como se fosse o curso natural de boa parte das doenças infecto-contagiosas, principalmente em países que têm dificuldades com a vigilância epidemiológica para controlar e eliminar esses problemas de saúde. Então, Igor, de uma forma simples e objetiva, é muito provável, eu diria, que a Covid-19 se torne, ou pelo menos a infecção pelo vírus, né, do SARS-CoV-2 se torne algo endêmico no Brasil. Eu não tenho dúvidas, né, de que em 2022 ela vai manter esse padrão endêmico, né, no país. Agora, o que nós não sabemos é como essa resposta sanitária, como essa resposta epidemiológica das vigilâncias, especialmente genômica e da vigilância epidemiológica, vai se comportar nos anos seguintes, né? Daqui a 2, daqui a 3, 4 anos. Né? Então, dependendo da resposta que for dada para a epidemia a partir de 2022, por exemplo, 2023, nós podemos eliminar tanto o status de epidemia como de endemia da doença de Covid-19. Mas isso vai depender muito, como eu disse, das políticas que nós vamos desenvolver para o enfrentamento, algo que nós precisamos muito claro em mente, porque isso depende basicamente das estratégias.
eu acho que acho que o Gerson travou para mim. Não sei se alguém está mais. Eu acho que ele travou, deve ter caído. Eu vou esperar que ele se reconecte. Ele caiu. Vou esperar que ele se reconecte aqui, que ele retorne, para a gente poder continuar essa fala tão importante que ele está tendo aqui agora. Só um segundo. Pronto, retornou. Pronto, retornou. Oi, Igor, acho que caiu aqui a internet. Caiu, mas voltou. Você tava, Então, tá. Você tinha parado falando da dimensão que muito provavelmente no Brasil pode se tornar um processo endêmico. Você tinha explicado a diferença entre processo epidêmico e um processo endêmico. Fica à vontade para continuar. Então, nesse contexto, né, de países em desenvolvimento, né, com vigilâncias não tão eficazes, né, e quando eu falo vigilância, me refiro à vigilância laboratorial, à vigilância epidemiológica principalmente, a tendência é que essas doenças, esses agravos, eles se tornem, ao mesmo tempo, endêmico-epidêmicos, né? Então, se nós olharmos o que aconteceu no Brasil em 2020 e 2021, nós facilmente vamos concluir, né, de que a resposta sanitária, portanto, a resposta da nossa vigilância laboratorial, da nossa vigilância epidemiológica, isso de forma geral, tá? Não estamos generalizando para os quase 600 mil municípios do Brasil, porque nós sabemos que muitos municípios no Brasil, especialmente os menores, né, conseguiram respostas sanitárias razoáveis, não diria ideais, mas razoáveis contra a epidemia de Covid-19. Então, considerando esse contexto, é muito provável, Igor, que nós continuemos tendo a classificação da doença Covid-19 como um processo endêmico, epidêmico, não apenas em 2021, mas também em 2022. Por quê? A mudança no status de epidêmico para endêmico, ou até mesmo de eliminação, que seria o ideal, né, vai depender da política sanitária, né? E a política sanitária que nós temos visto no Brasil em 2020 e 2021, sem dúvida, é uma das mais desastrosas do planeta, né? É uma das piores respostas sanitárias em escala mundial. Então, não há razão, né, para você esperar algo positivo nos próximos meses ou anos, se nós não tivermos uma mudança radical na forma de enfrentar a epidemia de Covid-19 no Brasil, principalmente nas grandes metrópoles, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus, né, capital mundial da Covid, e tantos outros lugares, né, que têm sofrido e padecido, né, com essa disseminação da variante Delta agora, que é a grande preocupação do momento. Exatamente. Eu vou voltar ainda mais à frente um pouquinho a essa questão da política sanitária, que eu acho que é um tema muito importante, ainda mais num país como o nosso, marcado por uma cultura de imunização de longa duração histórica, inclusive. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar em relação aos seus estudos sobre o excesso de mortalidade da Covid-19 no Brasil. Você que acompanhou uma série histórica, se explicasse um pouco como é que foi o estudo. Você acompanhou uma série histórica no mesmo período, em anos distintos, e vendo esse processo de um excesso de mortalidade, comparando com o contexto da Covid-19, e uma desigualdade regional nesse processo, uma desigualdade regional, mas também que reflete uma desigualdade econômica, social, desigualdades mais amplas no campo da saúde, no sistema de saúde e de acesso à saúde, no seu mais amplo entendimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, esse excesso de mortalidade, como se identifica, como é que foi esse processo de estudo e se tem algumas atualizações em relação aos trabalhos que você vem desenvolvendo sobre isso, sobre essa temática. Olha, Igor, essa é um tema que já foi bastante explorado, né? Inclusive nossos estudos, né? O que avaliou o excesso de mortes naturais, né? Em
capitais estratégicas, né, para a disseminação do novo coronavírus no Brasil, foi um dos primeiros, né, foi um dos pioneiros com esse tema no país, né. Nós, em seguida, fizemos uma avaliação do excesso de mortes por causas respiratórias, né, e isso eu considero como um avanço, né, no entendimento da subnotificação das mortes por Covid-19. Por quê? Vou explicar, né? Quando você avalia, por exemplo, o excesso de mortalidade geral, você está incluindo nessa conta não somente as mortes adicionais, as mortes a mais que aconteceram por doenças provavelmente associadas à epidemia, mas ao mesmo tempo você inclui a redução de óbitos também associada. Eu vou explicar o que é essa redução de óbitos, porque alguém pode estar se perguntando, poxa, então quer dizer que a epidemia é boa? Ela acaba reduzindo a mortalidade no Brasil? Depende da situação. Se você parar para pensar, por exemplo, nos acidentes de trânsito, né? Especialmente em crianças e adolescentes que ficaram muito tempo confinados, né? Como você bem lembrou agora há pouco, e eu quero retomar esse assunto do retorno às aulas presenciais daqui a pouco com você, você vai perceber que a fonte de exposição acabou diminuindo de forma avaliar o impacto da subnotificação, esse indicador ele não se comporta muito bem. E é por isso que nós fizemos uma análise baseada em mortes naturais, né? Porque quando você usa o indicador de mortes naturais e não usa o indicador de mortes gerais, você acaba eliminando esse possível problema das reduções das mortes esperadas por causas externas, por exemplo, acidente de trânsito, homicídios, suicídios, né? Então, esse é um avanço interessante. E ainda melhor, né, para avaliar o excesso de mortes por Covid-19 no Brasil, é você fazer uma análise sobre mortes respiratórias, que foi um dos últimos artigos que nós publicamos na Caderno de Saúde Pública. Esse sim mostra de uma forma mais precisa, na verdade não é mais precisa, menos imprecisa, acho que essa seria a palavra mais apropriada, né? De uma forma menos imprecisa, o tamanho da subnotificação de mortes por Covid-19. E esse último estudo, Igor, ele mostrou em palavras bem simples o seguinte, que considerando o histórico, né, que nós temos de mortes por causas respiratórias no Brasil, né, ao longo de 2015, 16, 17, 18 e 19, você esperaria um quantitativo X de mortes em 2020, mortes por causas respiratórias. Ora, se as pessoas não morreram por essas causas respiratórias conhecidas, né, anteriormente, e essas estatísticas não mostram mortes por Covid-19, só pode ser morte subnotificada. Então, esse artigo de excesso de mortes por causas respiratórias talvez seja o artigo que melhor reflita a subnotificação no Brasil, que é muito grande. E aí eu entro no último tópico que você me perguntou sobre as desigualdades regionais, né? Então, esse artigo é muito interessante porque ele avalia grandes metrópoles, né, de regiões do Brasil, como região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e mostra que a subnotificação ela é regionalmente dependente, ou seja, quanto mais longe do sul do Brasil eu estou, maior a subnotificação, e o nosso estudo mostra isso, né, que a subnotificação ela é maior na região norte, especificamente em capitais como Manaus, quando comparada à possível subnotificação de algumas cidades, né, da região sul do Brasil, como Curitiba, ou da região sudeste do Brasil, como a megalópole São Paulo. Então, esse seria o resumo da ópera, né? Nós temos muita subnotificação de mortes por Covid-19, então quando você entra no site do Ministério da Saúde e percebe que nós temos aproximadamente 580 mil mortes por Covid-19 notificadas, conhecidas pelo Serviço de Saúde, na prática significa que esse número é pelo menos aí uns 10 ou 15% maior, ou seja, se nós temos hoje 580 mil mortes, é muito provável que esse número, na realidade, já tenha passado há muito tempo
dos 600 mil mortos por Covid-19, né? Então, esse é o principal achado desse estudo. Em relação aos novos estudos, né, nós estamos agora finalizando, né, a submissão, não é submissão, na verdade, é a avaliação pelos pares, né, de um artigo que mostrou, né, que a variante gama, né, a famosa P1, ao contrário do que se imaginava, ela pode não ser mais letal do que as outras variantes, né? O grande problema parece, de fato, ser a grande capacidade de disseminação e, consequentemente, o aumento da mortalidade. Não porque essa variante tenha características, digamos, microbiológicas, celulares, mecanismos celulares que causem maior dano celular, né? Mas porque ela se dissemina mais facilmente e em lugares como Manaus, que tem uma rede médico-hospitalar precária, quando você tem uma quantidade muito maior de casos sendo produzida na comunidade, a chance de você não conseguir se internar precocemente ou de simplesmente não conseguir se internar num hospital aumenta e, com isso, indiretamente, a mortalidade também aumenta. Esse seria o artigo que a gente está quase finalizando e, neste momento, a gente está tendo outro artigo sendo avaliado, que tem mostrado que a vacinação contra a Covid-19 em Manaus também, ela se mostrou muito interessante, principalmente nos indivíduos com 60 a 69 anos de idade, reduziu a quantidade de internados e de mortes por Covid-19 significativamente. No entanto, uma preocupação que vem sendo confirmada em outros estudos, em outros cenários, acaba nos deixando um pouco atordoados, né, desses resultados, porque ele mostra que as pessoas com 70 anos ou mais que foram vacinadas somente com uma dose, ou seja, com esquema incompleto, elas têm uma probabilidade menor de serem protegidas contra a internação hospitalar e o óbito por Covid-19. Traduzindo, o que significa isso? Não parece ser eficaz a estratégia de vacinar principalmente os idosos, com largos espaços de vacinação entre a dose 1 e a dose 2. Ou seja, em outras palavras, esse intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose pode ser um tiro pela culatra. Então, o ideal é que nós antecipemos o mais rápido possível a segunda dose, não apenas nos idosos, mas na população de uma forma geral, porque aí sim nós vamos conseguir, não sei se frear a disseminação do novo coronavírus, o crescimento de casos novos, mas eu tenho certeza de uma coisa, que nós vamos conseguir reduzir significativamente o número de internados, que são os casos graves de Covid-19, e o número de mortos, com o esquema completo, Igor. Acho que seria isso inicialmente. Perfeito, perfeito. Queria tocar nesse ponto da vacinação e relembrar aquela minha questão que eu deixei um pouco para trás da política sanitária, né? E colocar a vacinação dentro desse quadro. Esse último estudo que você mostra de maneira muito interessante ajuda a complexificar o entendimento mesmo da própria vacinação. A gente, num contexto de disputa político-ideológica muito ferrenha que a gente está vendo no país, né, houve uma má compreensão da própria vacinação e do entendimento de imunização e etc., muito, muito complexo, né? Desde o início, uma enorme desconfiança institucionalizada em figuras que deveriam defender, atores políticos, que representantes políticos deveriam defender a vacinação, e mais do que defender, articular o sistema único de saúde em prol da vacinação acelerada e contratação e produção de vacina, importação e produção de vacinas, mas não foi o caso, a gente observa isso cada vez mais pelas últimas notícias. E também agora você traz um outro elemento muito, muito importante, que é esses longos períodos, né, entre a primeira e a segunda dose, que se antes respondiam a uma falta, né, de vacinas, de doses no Brasil, agora demonstram um gap, né, que pode estar prejudicando a ampliação da imunização e, sobretudo, os mais vulneráveis, idosos, etc. Eu queria que você falasse que tipo
considerando a vacinação e outras estratégias, quais são essas estratégias que podem mitigar ou contribuir para o maior controle dessa disseminação do vírus, pensando particularmente no Brasil. Acho que a gente está tendo, você falou, né, Manaus, a capital mundial da Covid, infelizmente, esse título, mas também o Rio de Janeiro passando por essa situação de ter um aumento muito grande, São Paulo, quer dizer, várias cidades demonstrando que, embora tenha uma cobertura vacinal crescente, os casos não reduzem tão significativamente. É o caso do Rio de Janeiro, acho que mais do que Manaus, nesse momento em particular. Olha, Igor, essa questão das vacinas é algo muito complexo, né, que precisa ser olhado à luz da complexidade do cenário brasileiro, né? Então, o grande erro do Ministério da Saúde, desde o princípio da epidemia, e em particular desde o princípio da campanha nacional de vacinação, iniciada tardiamente, diga-se de passagem, foi um faz de conta, na verdade, no final de janeiro, né? Assim como também foi um faz de conta o início, digamos, mais precoce no Chile ou na Argentina, que iniciaram em dezembro, mas em proporções muito pequenininhas, né? Às vezes muitas pessoas costumam comparar criticamente o Chile, a Argentina e o Brasil, como se o Brasil fosse menos, né, em relação à Argentina e ao Chile, por terem iniciado a campanha de vacinação um pouco depois. Na verdade, foi um faz de conta nos 3 países, né? Agora, se nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma vacinação massiva em dezembro de 2020, no Chile e na Argentina, aí eu acho que nós poderíamos fazer essa comparação aí, digamos, de maior ou menor efetividade na vacinação entre os países. Mas todos erraram. A questão toda é que tanto a Argentina como o Chile em especial, conseguiu superar todas as barreiras, né, em relação à vacinação da população, e hoje a Argentina, inclusive, passou, até a última semana que eu tinha conferido os dados da Argentina e do Brasil, já tinha passado o Brasil com uma margem muito pequena, inclusive, né, de vacinados, né, mas o Chile, de longe, deixou o Brasil para trás, o Uruguai, né. E infelizmente a gente não esperava isso, né? Claro que tem a questão do tamanho das populações, né? Da cultura, né? Sanitária, né? Dos tomadores de decisão seguirem outras correntes que orientam a política pública de saúde, mas nós precisamos levar em conta o contexto. É por isso que eu estou explicando, né? O que aconteceu em relação à vacinação no início da campanha no Brasil, no Chile e no Uruguai, para entendermos o quão importante é planejarmos a campanha nacional de vacinação de acordo com a complexidade que um país como o Brasil tem em termos de heterogeneidade, né? Então, quando a gente mostra naqueles nossos artigos de excesso de mortes que a subnotificação ela se distribui desigualmente dependendo da região, isso significa que a epidemia se comporta de forma desigual em todas as regiões, de que o comportamento da disseminação do novo coronavírus é diferente, né? No Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no Ceará e em tantos outros países. É por isso que é um erro, é um equívoco você ver o Programa Nacional de Imunizações como uma política de vacinação genérica, como uma política de vacinação que não orienta, que não regionaliza as demandas, né? Então, quando você abre mão desse recurso, né, de regionalizar as prioridades, as demandas, você acaba usando uma única régua para todo um país que tem diferentes curvas epidemiológicas da Covid-19, que tem diferentes maneiras, recursos estratégicos, recursos humanos, né, recursos laboratoriais para enfrentar a epidemia, e acaba, infelizmente, nessa situação que nós estamos vendo hoje, né, de muitas pessoas de muitos tomadores de decisão acabarem transformando a política de vacinação num verdadeiro carnaval, né? São Paulo faz do jeito que quer, o Rio de Janeiro faz do jeito que quer, o Amazonas faz do jeito que quer, o Maranhão faz do jeito que bem entende. Por que isso? Porque falta um regente. É como se nós estivéssemos numa orquestra, e uma orquestra totalmente desafinada, totalmente desalinhada,
porque o regente está bêbado, né? Porque o regente está fora de si, né? Então, se você não tem um regente, nesse caso seria um programa nacional de imunizações com um plano regionalizado, né, que respeite as características socioeconômicas, epidemiológicas, de infraestrutura da rede médico-laboratorial dessas regiões, tomando a dianteira e fazendo essa vacinação acontecer de acordo com as necessidades epidemiológicas de cada região, de cada estado, né? Infelizmente, nós não temos visto isso, nós temos visto decisões, né, pipocarem de forma bastante, às vezes até contraditórias, né, em diferentes regiões do Brasil, porque o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, abriu mão do papel de regente dessa orquestra chamada Campanha Nacional de Vacinação. E é por isso, Igor, que nós temos hoje muitos prefeitos, muitos governadores, não quero citar nomes aqui, não quero citar partidos, porque eu acho que isso não ajuda, né? Fazendo populismo sanitário com as vacinas, né? Nós vemos hoje algumas regiões em que você tem adolescentes sendo vacinados, né, para dar a impressão de que tem vacina para todo mundo, mas, na verdade, quando você olha as coberturas vacinais, o alcance da vacinação nas faixas etárias anteriores, que é justamente quem faz o vírus circular, né, a população economicamente ativa, né, os indivíduos entre 20 e 49 anos, as coberturas vacinais são baixas. Muita gente sem tomar vacina, muita gente que deixou de tomar a segunda dose. Nós estamos falando aqui repetidamente, né, da importância da segunda dose num cenário de forte circulação mundial da Delta, não necessariamente no Brasil, né? Então, é importante lembrarmos desses detalhes, né, que, infelizmente, a vacinação no Brasil, ela tem, ela margiou, né, namorou com o populismo sanitário, né, no final de 2020 e consolidou esse populismo sanitário da vacinação ao longo de 2021 com essas campanhas totalmente descoordenadas, a depender da cidade, a depender do estado do Brasil. Então, eu acho que enquanto nós não tomarmos uma decisão séria, né, baseada em indicadores epidemiológicos, sociossanitários, de rede médico, hospitalar e laboratorial dos estados, nós continuaremos fazendo um uso político das vacinas e não um uso sanitário. Exatamente, muito boas colocações. Queria retomar nessa dimensão do uso político de vacinas e no populismo sanitário também. A gente vive a reabertura de muitas escolas em contextos complicados, não só das escolas, que a gente comentou muito brevemente, queria retomar isso, das escolas, mas também de um conjunto de outros serviços de lazer, por exemplo, com cada vez menor protocolo de segurança sanitária, de biossegurança, né? E isso certamente haverá consequências em relação a isso, né? Queria que você falasse como parte desse populismo ele é ambíguo, né? Ao mesmo tempo que se projeta uma ilusão de vacinação total e quase todo mundo se vacinando, se abre um conjunto de serviços com uma redução muito drástica de protocolos sanitários, se promete carnaval de 40 dias, 2 meses, 3 meses de carnaval, feriados, etc. Quer dizer, então tem um conjunto de ambiguidades nesse processo, uma população que divide-se em duas grandes tendências, né? Uma de uma sensação de normalidade, nada aconteceu, mas a vida continua, e de uma outra parte que ainda teme muito o vírus e a própria pandemia, a infecção, etc. Queria que você falasse um pouco sobre isso, retomando essa decisão da complexa necessidade ou não de reabertura das escolas, universidades e de outros serviços. Olha, essa é uma pergunta extremamente complicada, né? Porque a gente tem que colocar nessa balança aí várias situações, né? Inclusive, a Unicef tem defendido já desde o final de 2020 o retorno ao ensino presencial para entender, né, de que
os prejuízos pedagógicos, né, no processo ensino-aprendizagem de uma forma até mais ampla, mais compreensiva, né, os prejuízos psicológicos, inclusive, né, os prejuízos na saúde física dessas crianças, sedentarismo, e tantos outros riscos, né, como acidentes domésticos, etc., têm aumentado de forma expressiva nessa superpopulação, né, dos crianças e adolescentes principalmente, mas, no entanto, nós sabemos que sem condições sanitárias para o retorno do ensino presencial, nós não estamos apenas colocando em risco essas crianças, o aprendizado delas, a saúde física, a saúde mental delas, como também toda a população, ou seja, o controle da epidemia de forma mais ampla, né? Então, muitos tomadores de decisão, secretários estaduais, secretários municipais de educação e até secretários de saúde têm advogado, né, têm defendido o retorno ao ensino presencial sem as devidas condições sanitárias. Ah, não, mas reduziu o número de internados, reduziu o número de mortos significativo e consistentemente nas últimas semanas, nas últimas 6, 8, 10 semanas. É verdade. Agora, isso significa que a epidemia acabou? Isso significa que nós temos segurança sanitária para retornar? Absolutamente não. Eu queria lembrar que em 2020, exatamente nesta época, em setembro de 2020, nós começávamos a entrar numa descendente do número de mortos e de casos novos de Covid-19 e novembro de 2020, justamente no mês das eleições, eu acho, né, a gente acabou tendo uma sensação de normalização da vida, a epidemia tinha acabado e aconteceu o que aconteceu em janeiro de 2021 em Manaus e depois em março, abril e maio no restante do Brasil, né? Então, nós não podemos relaxar, nós estamos lidando com um dos vírus mais desafiadores que a humanidade enfrentou no último século e que ele é muito versátil, né? O fato de nós estarmos hoje com 4 variantes, classificadas como variantes de preocupação e mais 5 variáveis classificadas como variáveis de interesse pela Organização Mundial da Saúde, é a prova indiscutível de que nós estamos lidando com um inimigo extremamente versátil e poderoso, que é o SARS-CoV-2, né? Outro argumento muito utilizado, né, para o retorno ao ensino presencial, que eu não sou contra, né, eu espero que isso fique claro, eu sou favorável sempre e quando tenhamos condições sanitárias para isso, é que os professores estão vacinados. Mas espera aí, que tipo de vacinação é essa? É o esquema completo? Eles ultrapassaram os 14 ou 21 dias depois da segunda dose? Outra pergunta. Esses professores são os únicos adultos que transitam nas escolas? Não tem o pessoal da limpeza? Não tem o pessoal da segurança? Não tem o pessoal administrativo? Ou será que nós estamos transformando esses sujeitos, esses atores sociais em seres invisíveis de forma tendenciosa, de forma a ludibriar a população? Eu vou dar um exemplo bem concreto de Manaus, né? Até o final da semana passada, vários tomadores de decisão, não quero de novo citar nomes aqui, né, anunciaram nas redes sociais, deram entrevista para meios de comunicação dizendo que os professores estavam completamente vacinados. Quando você vai olhar os dados, você lembra o seguinte, bom, peraí, quem é que entra na escola? É só professor? Não, tem esse conjunto de trabalhadores de saúde, né? Quando você olha o conjunto de trabalhadores de saúde em Manaus, nós temos uma cobertura, né, de vacinação próxima a 60%, ou seja, 40% dos adultos que transitam nas escolas, e isso varia de escola para escola, estou falando no nível de análise municipal, são pessoas que não estavam vacinadas ou que estavam com o esquema vacinal incompleto. Por que eu estou destacando isso? Porque essa semana agora, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos reportou um surto que ocorreu numa escola no sul dos Estados Unidos, onde um professor que não se vacinou infectou não sei quantos alunos, que infectaram não sei quantos parentes. Ou seja, um caso gerou aproximadamente 30 casos devido à negligência, né, desse professor e das políticas sanitárias que permitem que professores não vacinados
ou com um esquema incompleto, voltem às suas atividades presenciais, colocando em risco não apenas a sua vida, mas eu diria, sobretudo, a vida dos alunos e dos contatos desses alunos, familiares, amigos, conhecidos, e uma rede incontável de indivíduos que você não consegue rastrear nem com a melhor das vigilâncias epidemiológicas. Por quê? Porque se esse indivíduo que se infectou na escola por esse professor pegou um metrô, por exemplo, ou um trem, como você vai adivinhar quantas pessoas entraram em contato com esse professor ou com o aluno infectado pelo professor dentro do trem, dentro do ônibus, na lan house, na lanchonete, no restaurante que ele frequentou? É impossível você fazer esse rastreamento, né? Então é algo que a gente precisa ponderar bastante, né? Eu como disse, né, acho que nós precisamos fazer o retorno presencial, não tenho dúvidas, né? Nós somos um dos países que mais tem demorado a fazer isso, mas não temos demorado a fazer isso porque as pessoas, os tomadores de decisão, os cientistas, os sanitaristas são maus, são incompreensivos. Não, é porque a nossa resposta sanitária, infelizmente, é uma das piores do planeta, o que nos torna cada vez mais resistentes a esses retornos impensados, a esses retornos populistas que podem agravar a epidemia de Covid-19 no Brasil, né? Então, temos que pensar com muito cuidado, né? E lembrar que, por último, né, para falar do retorno presencial, que o fato das escolas terem protocolos, primeiro, não significa que esses protocolos são validados pela comunidade científica. Esse é o primeiro ponto, assim, que as pessoas ignoram. Tem protocolo, então está resolvido. Não, primeiro, vamos lembrar o seguinte: que protocolo é esse? Esse protocolo foi validado por um comitê de especialistas independente. O que é um comitê de especialistas independente? Alguém que esteja fora do controle, né, da manipulação do prefeito, do governador ou do presidente da República. 99% dos casos não tem. Vamos imaginar um cenário ideal, um cenário fantasioso, maravilhoso, que tem, né, que esse protocolo existe. Quem falou que a existência de um protocolo é a garantia de cumprimento, de fiscalização desse cumprimento? Então, são várias questões, nós poderíamos passar horas aqui, Igor, discutindo esse assunto do retorno ao ensino presencial, mas de uma forma geral é isso: populismo sanitário, insegurança em relação à vacinação dos adultos, né, e dos adolescentes, inclusive, que já iniciou a vacinação há algumas semanas no Brasil para eles, e esses protocolos altamente questionáveis, Igor. Bom, a gente falou aqui mais de uma hora e eu queria agradecer enormemente. O tempo passou super rápido, mesmo nesse cenário catastrófico, foi muito bom poder ouvir você com tantas informações baseadas em pesquisas, em questões, e eu acho que fica a sensação, alguns comentários aqui de colegas que estiveram aqui assistindo essa live, falando não só da importância da live em si, mas das suas pesquisas e publicações, e da importância da ciência nesse momento. Você bem destacou, a ciência e os sanitaristas, em particular, não são vilões nessa história. Infelizmente, nos faltou uma resposta sanitária eficaz, baseada em evidências científicas, baseada, né, numa condução, numa coordenação de uma campanha nacional de, inicialmente, controle da pandemia e, consequentemente, também de imunização nacional. Queria agradecer enormemente a sua participação. Espero que a gente possa conversar de novo num contexto de pós-pandemia, observando os impactos da pandemia num contexto melhor do que o nosso, porque essa temática da Covid-19 certamente não se esgota agora. A gente tem um conjunto ainda de questões para tratar, mas que a gente possa falar num contexto melhor e mais seguro para todos nós. Obrigado, Jessen, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite.
Que é isso, Igor. Eu que agradeço. Só queria finalizar reforçando, né, e respondendo em definitivo, né, a pergunta dessa live, né, o perigo de uma nova onda e a variante Delta, né? Mas antes de fazer essa resposta, eu queria cobrir uma lacuna que eu deixei nas perguntas que você me fez inicialmente, né, que era em relação especificamente ao potencial, né, da variante Delta causar uma nova onda. Mas que onda? Olhando o Brasil, nós saímos da primeira onda, né? Então, foi o que eu disse, o Brasil é um país muito grande, né? E quando você olha a curva nacional, né, do Brasil, do país como um todo, não temos evidências de que o Brasil saiu da primeira onda. Estou falando de um ponto de vista epidemiológico, né? Tem muita gente que olha um gráfico, né, um cara que não tem formação na área e diz, não, aqui tem uma onda, aqui tem outra, ali tem outra. Não estou me referindo a esses pitaqueiros aí de internet, né? Ou até mesmo profissionais de saúde que não têm profundidade no assunto para debater tecnicamente, né, o que seria uma primeira onda, o esgotamento da primeira onda, o surgimento da segunda, a manutenção, o recrudescimento dessa segunda, dessa terceira onda, ou o aparecimento da terceira, quarta onda, né? Então, finalizando essa pergunta, no Brasil, nós estamos ainda na primeira onda, mas quando eu olho, quando eu uso uma lupa, né, olhando especificamente para o caso do Rio de Janeiro, para o caso de Manaus, aí sim nós podemos falar em primeira onda, em segunda onda, eventualmente, e imaginar uma terceira onda. Né? O que eu poderia dizer é o seguinte, que nós poderemos ter um novo aporte, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter, né, de novos casos, eu diria até milhares de casos novos de Covid-19 nos próximos meses, influenciados pela variante Delta. Agora, isso significa que essa curva de casos novos vai ser acompanhada pela curva de internados, que representam os pacientes graves, e principalmente pela curva de mortos? Acredito que não. Eu acredito que nós teremos, pelo menos, três curvas diferentes. Uma curva de casos novos, que tende a ser maior nos próximos meses, e uma curva de casos de internados, né, e mortos, que não deve aumentar significativamente, ou pelo menos de uma forma explosiva, né, como nós vimos agora em março, abril e maio de 2021, mas que com certeza nós não podemos fazer nenhuma afirmação definitiva sobre o que vai acontecer nos próximos meses em relação à epidemia. Mais uma vez, eu vou repetir e lembrar da resposta que eu dei para você sobre a possibilidade da Covid-19 se transformar em uma doença endêmica no Brasil. Vai depender da resposta que o governo brasileiro, que as autoridades sanitárias vão dar daqui em diante. E eu acho que pessoas como você, pessoas como eu, pessoas que estão acompanhando essa live e que conseguem entender as incertezas que nós temos em relação aos desdobramentos da pandemia de Covid-19, entendem muito bem de que quem faz esse exercício de prever o que vai acontecer nos próximos 2 ou 3 meses com a pandemia ou com a epidemia na sua cidade ou estado, está fazendo pura e simplesmente um exercício de futurologia e que não é baseado em ciência. O que nós podemos fazer neste momento é nos cuidar e criar mecanismos para que outras pessoas, estimular outras pessoas a se cuidarem, para que nós possamos, quem sabe, controlar a epidemia em 2022. Seria isso, Igor. Muito obrigado. Eu que agradeço enormemente. Tem outras perguntas aqui, mas certamente a gente pode mais para frente conversar mais um pouco, vivendo na sua agenda. Não quero ocupar mais do seu tempo. A gente combina, tem outras perguntas aqui, mas isso que você fala é muito importante. Num contexto caótico, com falta de coordenação, aquela imagem de um coral, de uma orquestra desafinada, cujo regente está ausente para conduzir essa orquestra. Eu acho que nós temos cada vez mais de contar, infelizmente, conosco e com a nossa capacidade de ação coletiva diante desse caos e catástrofe que estamos vivendo. Obrigado mais uma vez a você e a todos que estão aqui, que vocês possam também compartilhar essa live com familiares, colegas, o conjunto de informações que tem aqui. A gente pode retomar com a conversa com a gente em outro momento, para mais dúvidas que vocês colocarem. Pode usar o canal da memória para mandar as dúvidas, as questões. A gente volta na sexta-feira falando com o cientista de dados Marcelo Gomes, também da Fiocruz, sobre
o contexto da pandemia no ano de 2021 numa comparação com o ano de 2020, no Brasil especificamente. Obrigado mais uma vez a vocês, gente, a todos e todas que estão aqui. Tchau, tchau.